make my body go, make our bodies higher and higher. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o professor Jefferson e hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar um pouco sobre a formação dos Estados modernos e do absolutismo monárquico. Um período aí, um evento da história moderna que vai consolidar o poder nas mãos do rei, concentrado nas mãos do rei, o poder econômico, o poder político, poder social também, tá? E vamos falar também hoje sobre alguns dos seus defensores aí, dos seus filósofos, que legitimaram essa concentração de poder. Bora lá começar então, galera? Olha aqui, ó. E aí nós vamos falar essa primeira parte com vocês sobre o fortalecimento da burguesia e do absolutismo. Vamos entender o que significa esse absolutismo nesse momento, tá bom? Olha aí, meninos, para nós entendermos aí como a burguesia se fortaleceu e como surgiu esse absolutismo, nós temos que entender que houve mudanças, né? E esse fortalecimento aconteceu a partir dessas mudanças na sociedade medieval. A partir do século X, né, onde inicia-se o que nós chamamos de Baixa Idade Média, e também a partir da crise do século XIV, que já seria o final aí desse período medieval, a crise do feudalismo, o enfraquecimento aí da nobreza, no caso dos senhores feudais. Então, a partir dessas mudanças, a partir dessas crises, tá, nós temos aí um processo de transformação na Europa desse período. Os senhores feudais, como eu falei para vocês, começaram a enfraquecer, não estavam mais conseguindo manter o controle sobre os seus territórios. A burguesia ela estava insatisfeita por conta disso, por conta dessa problemática, dessas guerras, dessas fomes, tá? Das doenças também no território. O rei começa a se fortalecer com o apoio dessa burguesia insatisfeita, porque a burguesia via um grande problema aí nesse sistema feudal, principalmente no que se diz respeito ao comércio, porque cada feudo, como a gente viu aí no final da Idade Média, né, cada feudo tinha sua própria moeda, suas próprias leis, ok? E era muito difícil estabelecer um contato comercial. Sempre teria que fazer esse câmbio, essa conversão de moedas. E não se tinha muita segurança, né, não se tinha muita proteção para esse grupo aí burguês. Então, a burguesia começou a ver na figura do rei um homem que seria aquele que iria unificar, os territórios aqui na Europa desse período. Essa unificação seria uma saída para ele, seria justamente, pessoal, uma solução para acabar com essa problemática que assolou aí a Europa a partir do século X até o final do século XIV, tá? Até o final da Idade Média. Então, essa unificação dos exércitos, pesos e medidas, a unificação das moedas, do sistema de leis e impostos, seria uma grande saída, uma solução para esses problemas, como falei para vocês. E essa unificação, pessoal, deu início aos estados modernos. Um estado moderno seria justamente um estado unificado, tá? E o poder concentrado na mão do rei, onde seria confiado para, digamos, garantir essa unificação, a gente tem como absolutismo monárquico, né? Então, o que foi esse absolutismo monárquico? Foi a unificação e a concentração de poder nas mãos do rei, apoiado pela burguesia, tá bem? Tá bom? Fatores para o absolutismo, meninos. Vamos lá. Há alguns fatores aqui, né? Algumas características que contribuíram para que esse poder se concentrasse na mão do rei. A aliança entre o rei e a burguesia foi essencial aqui nesse momento, né? A burguesia iria também ser beneficiada com essa unificação, e o rei teria o apoio financeiro da burguesia. Qual era o interesse da burguesia? A padronização monetária, pesos e medidas, como eu já expliquei aqui para vocês, né? E o incentivo à expansão comercial, ou seja, a burguesia seria protegida por esse rei, tá? Qual é o interesse do rei? O apoio burguês, o enfraquecimento da nobreza feudal e a garantia do seu poder real, do seu poder político sobre esses territórios. O rei iria unificar esses territórios aqui, novamente dizendo para vocês, tá? As reformas religiosas também fizeram parte desse processo, né, onde a Igreja Católica acaba sendo enfraquecida, mas isso é um tema que nós vamos ver numa outra aula com vocês, né, quando a gente falar sobre as reformas protestantes, tá bom? Isso garantiria o fortalecimento real também. Gente, olha só, o mercantilismo, tá? Ele é uma prática econômica, uma política econômica da monarquia absolutista nesse momento, que garantia o controle real
do rei sobre a economia do seu território. O mercantilismo garantia a proteção da economia daquele reino. Olha só, pode-se considerar também o mercantilismo, galera, uma primeira fase aí do capitalismo, que é um sistema de produção que nós vamos ver aí ao longo da história também, tá? O que dizia esse mercantilismo, pessoal? Dizia sobre a intervenção do Estado na economia, né? O Estado teria o controle também, não só na política, mas também na economia. O metalismo seria justamente uma característica aí muito marcante, que é a riqueza desses reinos. Antes, na Idade Média, o símbolo de riqueza, como eu já falei para vocês, era o acúmulo de terra. Quem tinha mais propriedades era bastante rico e poderoso. A exemplo da Igreja Católica, que era a maior senhora feudal, porque ela tinha muitas terras. Agora, aqui na Idade Moderna, aqui nesse processo absolutista, nós temos, no processo também do Estado moderno, nós temos como símbolo de riqueza o acúmulo de metais preciosos, né, o acúmulo de ouro, de prata, ok? E isso era obtido através do comércio, e quem praticava muito comércio era a burguesia. Nesse caso, havia essa relação do rei com a burguesia, no sentido de enriquecer a nação, tá bom? A balança comercial favorável também faz parte dessa política do mercantilismo, o que significa essa balança comercial favorável? Para uma nação crescer e enriquecer, era necessário, então era importante eles venderem mais, ou seja, exportarem mais e importar menos. Quanto mais as pessoas, mais a nação vende e quanto menos ela compra, mais ela fica rica. O seu lucro aumenta bastante nesse momento. Protecionismo, né, é justamente uma política de valorização dos produtos nacionais, dos produtos internos aqui do reino. Ou seja, os impostos eram menores para os produtos internos do que para os produtos importados, para os produtos vendidos para cá. Isso é o protecionismo, é a valorização interna dos produtos produzidos pelo reino nesse momento aqui. E aí existia, galera, que nós vamos ver um regime de exclusividade nas relações comerciais com as colônias. Nós vamos ver aí nos próximos temas que houve uma expansão marítima, que houve uma colonização aí, principalmente territórios da costa da África e aqui da América também. É um próximo tema que nós vamos trabalhar após aí o absolutismo, tá bom? Bom, já sabemos aí, né, que o absolutismo foi essa concentração de poder, que teve apoio da burguesia e que os reis se fortaleceram bastante para unificar os territórios. Nós vamos falar agora de alguns teóricos absolutistas que confirmavam, né, que legitimavam essas ideias. E os reis, juntamente com a burguesia, acabavam se aproveitando, se apegando a essas teorias para justificar o poder absoluto do rei aqui nesse momento. Como, por exemplo, Dante Alighieri. O Dante Alighieri, ele é do século XII, perdão, do século XIII indo para o século XIV, mas ele acabou influenciando bastante o modo de governo absolutista aí dos séculos seguintes, tá bom? Por quê? O que o Dante defendia, pessoal? Ele defendia a importância de haver apenas um homem no comando do Estado, para não haver conflitos, para não haver disputas territoriais. Um homem, que no caso seria a figura do rei, do soberano, seria muito importante para controlar e organizar a sociedade, o território em que ele governava. Ele também defendia a autonomia dos reis nas decisões, quer dizer que o rei aqui não passava pela influência da Igreja Católica. Essa autonomia dos reis seria sem a interferência da Igreja Católica, algo que se via muito na Idade Média, né? Na Idade Média, a Igreja era que comandava a mentalidade, comandava as decisões aí dos governantes da sociedade aí como um todo. Agora aqui, de acordo com a teoria do Dante, a Igreja Católica, de certa maneira, não teria tanta interferência nas decisões desse monarca. O monarca, ele era, digamos, um cara que iria governar, certo? De acordo com as suas próprias vontades, de acordo com as suas próprias ambições também. A principal obra que ele acaba colocando essas ideias é um livro chamado Monarquia, certo? Outro teórico absolutista, um cara aqui que pode ser considerado um dos mais importantes também nesse processo, foi Nicolau Maquiavel. Talvez vocês tenham ouvido falar do termo maquiavélico para aquelas pessoas que têm ideias frias, ideias calculistas, né? Muitas das vezes ideias más, né? Que, de certa maneira, demonstra frieza.
Maquiavélico vem justamente do nome desse cara aqui, né, do Nicolau Maquiavel, uma referência a ele, porque ele dizia que o governante, a pessoa aí que estaria no poder, que ele chamava de príncipe, que era o mesmo rei, poderia usar de todos os artifícios para garantir o seu poder sobre a sociedade, mesmo que muitas das vezes, tá, suas decisões, suas estratégias fossem consideradas ilegais ou então questionáveis, ok? Ele defendeu a unificação dos territórios e a concentração do poder nas mãos do rei, a partir dessa estratégia que eu falei para vocês, a partir de utilizar meios aí que muitas das vezes é até ilícitos, vamos dizer assim, né, até ilegais, desde que o poder permaneça concentrado na mão desse rei. É dele aquela ideia de que os fins justificam os meios. Isso quer dizer o quê, galera? Que o objetivo, que no caso seria os fins, justificariam o método como aquela pessoa chegaria até esse objetivo. Nesse caso, trazendo aqui para o nosso tema, o poder absolutista do rei é justificado, aliás, justificaria qualquer estratégia que esse rei utilizasse para garantir esse poder. Para ele, era melhor o rei ser temido do que ser amado. Porque se a pessoa for amada, muitas pessoas ficariam ao seu entorno e a pessoa muito bondosa não teria, digamos assim, não causaria nenhum temor a ninguém. Então, essa pessoa que era muito bondosa, muito amável, poderia ser atacada a qualquer momento. Agora, um rei, um príncipe, de acordo com as palavras dele, se ele fosse temido, ninguém ousaria atacar o seu poder. Então, no livro, inclusive, o nome do livro é O Príncipe, tá? Ele traz essa ideia de que o rei, depois de uma série de justificativas, ele traz essa ideia de que o rei deveria ser temido para garantir o seu poder, tá? Novamente, os fins justificam os meios, tá bom? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes aí também foi um teórico absolutista desse momento, que acaba legitimando, acaba justificando o poder do rei. Ele dizia que os seres humanos, na sua essência, são egoístas, tá? Os seres humanos, de acordo com Thomas Hobbes, é justamente uma pessoa que a todo momento estava guerreando para conseguir poder, para conseguir alcançar seus objetivos. E para ele, a sociedade constituía um cenário de competições permanente. Para resolver esse problema, deveria ter um líder, deveria ter um rei para controlar, para mediar esses conflitos. Enquanto não tivesse um rei num território, no poder aqui, esses homens iriam lutar para chegar ao poder. E essa luta, essa guerra só iria finalizar quando uma figura central estivesse lá governando o território. Era preciso estabelecer, de acordo com Thomas Hobbes, um pacto de obediência com o soberano para manter o controle. Isso quer dizer o quê? Que o povo daquele território, digamos, daria esse poder para o soberano, daria parte da sua liberdade, para que esse soberano, esse rei, mantivesse o controle do seu reino e evitasse, galera, esses conflitos aí dos homens. É dele que a ideia de que o lobo, aliás, que o homem é o lobo do próprio homem, que quer dizer que o homem a todo momento estava disputando por territórios, assim como os lobos fazem, ok? E isso só iria ser resolvido novamente se o soberano estivesse lá no poder e estivesse sob o controle, com o controle nas mãos desse território e dos conflitos da sociedade. Sua principal obra seria o Leviatã. Esse livro, galera, o nome Leviatã é uma figura mitológica, um monstro marinho, que, de certa maneira, controlava as pessoas, e para ele o Leviatã seria justamente o Estado que controlava a sociedade, tá bom? É uma figura, é uma comparação mitológica que ele fazia aí nesse momento. E nesse livro ele justificava as suas ideias, tá bom? Além dos Thomas Hobbes, nós temos o Jean Bodin, que foi um filósofo absolutista, francês no caso, que defendia que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. Para o Jean Bodin, o poder do rei ele era divino. Ninguém poderia questionar o poder do rei. Além disso, ele comparava o rei a um pai de família. Né? O poder do rei era inquestionável porque ele seria o pai da nação. Tudo que o rei decidisse seria para o bem dessa nação, seria para controlar e permanecer unificado esse território, para proteger, digamos assim, os seus súditos. Ok? A principal obra que ele fala isso, olha o nome dessa obra, 6 livros sobre a República. Apesar do nome estar lá República, mas aqui nós estamos trabalhando uma monarquia, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui.
Jacques Bossuet, ele foi um teórico religioso, pessoal. Isso quer dizer que o absolutismo também, ele encontra suas bases, encontra suas influências também em alguns religiosos, como Jacques Bossuet. Esse cara dizia o seguinte, que o governo também, ele dizia que o governo ele era divino, e os reis recebiam o seu poder diretamente de Deus. Para Jacques Bossuet, tentando justificar o poder aí nas mãos do absolutismo, né, dos reis absolutistas, ele dizia que o rei seria uma representação de Deus na Terra e que o rei deveria prestar contas somente com Deus, certo? Isso quer dizer que o rei não deveria dar satisfação para nenhum outro poder, nenhum outro cargo aqui, e se não fosse somente a Deus. Para o Jacques Bossuet, que ele era também um religioso, o poder do rei era muito importante porque ele era um representante de Deus na Terra, tá bom? Isso ele fala, isso ele vai buscar, né, galera? Inclusive essa justificativa nas escrituras sagradas, ou seja, lá na Bíblia Sagrada, ele vai tentar buscar em algumas passagens bíblicas que era preciso ter um rei, um representante de Deus para controlar as pessoas, para controlar a população aqui na Terra. Tá? Tanto é que a principal obra que ele justifica o poder do rei, galera, era justamente a política segundo as escrituras sagradas. Gente, esses aqui foram alguns teóricos absolutistas que, de certa maneira, justificaram o poder nas mãos do rei. Justificaram justamente, tentaram legitimar o que o rei estava fazendo quando ele uniu os exércitos, quando ele uniu os territórios, quando ele uniu todos os conjuntos de leis aí desses territórios até então fragmentados. Não esqueçam, galera, que quando nós estamos trabalhando nos estados modernos, esses estados se unificaram a partir do poder absolutista. Os estados modernos é justamente uma próxima fase após aí a crise da Idade Média, após a crise do feudalismo. O feudalismo já não estava se sustentando por si só. Então era preciso unificar esses territórios para ter uma nova, digamos assim, uma nova realidade, uma proteção mesmo dos seus habitantes. E essa proteção estaria justamente sob a responsabilidade desses reis absolutistas, tá bom? Só para a gente resumir, então, galera, o absolutismo seria um período aí, uma forma de governo de concentração de territórios nas mãos do rei, certo? E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, aqui, nossa explicação de hoje, nós vamos falar um pouquinho da sociedade de corte. A sociedade de corte era justamente um grupo de nobres, a nobreza não ficou de fora aí desse processo absolutista, tá? Ligados ao rei. Quer dizer que o rei ele uniu aí os territórios e a corte aqui, né, a nobreza cortesã, acabou apoiando, acabou criando hábitos de nobres, tá? Hábitos, digamos assim, tradicionais para serem seguidos por esses reis que muitas das vezes tinham território, tinham poder, né, mas não tinha, digamos, postura de um nobre. E aí o que acontece? Para simbolizar aí, né, para expressar todo o seu poder, os reis começaram a ordenar construções de grandes obras artísticas para divulgar sua imagem, certo? E de grandes palácios. Esses palácios não era apenas, perdão, o símbolo do seu poder, mas também, pessoal, para abrigar a nobreza cortesã. Quem fazia parte dessa nobreza cortesã? Cortesã vem justamente das cortes, tá? Essa nobreza cortesã seria a família do rei, os parentes, né, que tinham algum grau de parentesco, e também nobres que deviam algum favor a esse rei. Esses nobres ficaram responsáveis por estabelecer hábitos, né, por estabelecer tradições aqui nesse momento. Geralmente esses nobres, eles não tinham, digamos, um trabalho específico, eles viviam sustentados pelo Estado, tá? Eles viviam justamente sustentados pelo Estado e apoiados pelo rei. Então, quer dizer que por muito tempo, essa nobreza acabou sendo sustentada pelo próprio território, pelo próprio reino. E esses nobres, eles tinham hábitos, né, eles tinham tradições que eram transpassadas aí de pai para filho, de geração para geração. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, vamos voltar aqui. Gente, na próxima aula, a gente vai falar dos países principais absolutistas, França e Inglaterra. Mas calma lá, galera, a gente vai falar quando a gente for falar da segunda parte do nosso tema. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Nós conceituamos o que era o absolutismo, né, alguns fatores que levaram a esse processo,
e também nós falamos de alguns teóricos que legitimaram, que de certa maneira serviram de justificativas para esse poder do rei. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aqui a nossa aula, e aí nós vemos numa próxima oportunidade. Valeu, meninos. Tchau, tchau. Até a próxima.